Boa tarde, meus amores. Segundo vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser sobre introdução à cinemática vetorial, tá? Vamos estar conversando hoje sobre vetores, explicar para você o que é um vetor, explicar quais são as características de um vetor, como que opera matematicamente com vetores e aonde que na física a gente vê grandezas que são vetores, né? São vetoriais e grandezas que não são necessariamente vetoriais, tá? Então, desde já agradeço aí a quem está assistindo esta aula no momento específico, tá? Façam aí a questãozinha que eu passei para vocês do livro, tá? E no mais é isso. Qualquer dúvida, meu canal lá no WhatsApp está aberto para vocês tirarem as suas dúvidas, ok? Esse vídeo ele tenderá a ser um pouquinho mais longo, mas ele não vai ter atividades, tá? Na aula de hoje vai ser só a parte teórica. Na próxima aula eu vou estar trazendo outra parte teórica e nessa próxima aula sim é que nós vamos ter resolução de exercícios aqui na videoaula. Ok? Então, primeiramente, explicar o que é um vetor, né, gente? Um vetor ele é definido matematicamente como um segmento de reta, tá? Que possui um módulo, direção e sentido. É isso. Então, um vetor ele é uma seta, podemos dizer assim, tá? Que ele é um segmento de reta, uma seta é um segmento de reta, tá? Orientado, ou seja, ele indica aqui para onde que vai. Tá certo? E esse segmento de reta ele tem módulo, né? O módulo se refere ao comprimento, daqui a pouco nós vamos ver direitinho essas grandezas. A direção, né, gente, que se refere à inclinação. E o sentido. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala direção e sentido, quando a gente está conversando normalmente. É muito comum a gente errar essa definição e acabar dizendo, vá naquela direção, você tem que estar vindo daquela direção e tal. Então a gente acaba muitas vezes trocando esses conceitos de direção e sentido, mas eu vou estar esclarecendo direitinho para vocês hoje, tá certo? Então um vetor, gente, isso aqui é um exemplo de um vetor, tá? Segmento de reta orientado no espaço. Ó, fisicamente, um vetor ele é utilizado para descrever natureza, tá? Descrever as grandezas das ações que possuem o quê? Ó? Velocidade, aceleração, forças e ação de campos, seja elétrico, seja magnético, seja gravitacional, tá certo? Então, fisicamente, o vetor ele serve para explicar, né, para, digamos, esclarecer esses movimentos, tá? Essas ações, como que as partículas se comportam nesse caso aonde há força, aonde há velocidade, aceleração, tá? E necessariamente a ação desses campos que promovem essas forças. Tá certo? Então, na física, o vetor ele vai servir para isso. Ele vai servir para explicar, né, para esclarecer como que determinada grandeza está acontecendo. Ok? Pois bem, então vamos agora falar das características que um vetor possui. Gente, todo vetor ele vai necessariamente assumir as três características que eu falei anteriormente, que são módulo, direção e sentido. Então, vamos agora esclarecer o que é cada uma delas e quais são, digamos, as formas que a gente se utiliza de falar sobre elas. Então, vamos lá. Primeiramente, o módulo ele pode ser chamado também de intensidade ou norma, que ele, digamos que geometricamente, quando você vê a figura de um vetor, o módulo ele vai ser o comprimento, tá? Vai ser o tamanho da seta. Então, você vê a setinha, se você vê duas setinhas, você vai saber qual vetor é maior do que outro, tá? Só de ver o tamanho da setinha. Se uma setinha é maior do que a outra, significa que o módulo daquele vetor é maior do que o outro. Se as duas setinhas são de mesmo tamanho, significa que eles têm mesmo módulo, tá? Então, geometricamente é isso. E matematicamente, quando a gente vai operar com vetores, matematicamente o módulo é o número associado àquela grandeza, tá? Então, se um vetor tem módulo 3, o outro vetor tem módulo 5, lógico, o 5 vai ser maior do que o 3, tá? Não importa que grandeza nós estamos falando. Se é um vetor, por exemplo, se são vetores de força, um vetor 5 vai ser maior do que um vetor 3, tá? Então, o número associado a ele, ok? Então, isso é o módulo. O módulo, geometricamente, é o comprimento da seta, matematicamente é o número. Então, é simples entender o módulo. Agora, vamos à direção. Gente, a direção do vetor é o seguinte, ele consiste na trajetória a ser descrita pelo vetor, que
digamos que geometricamente, é como que a reta está posicionada lá no plano, né, se for um papel, ou como que ela está posicionada no espaço, né, se você estiver vendo, seja uma ilustração em 3 dimensões, seja uma animação em um simulador e tal. Aí o vetor, a inclinação, a forma como o vetor está posicionado lá é a direção. Tá? Então, a direção, gente, é a trajetória, tá, retilínea que aquele vetor ele executa. Tá? Se a gente estiver falando de uma força, por exemplo, tá? A força ela tem um vetor associado a ela que indica que o corpo ele tenderá a seguir aquela trajetória para onde a força está ali inclinando. Tá certo? Então, a inclinação da reta. Então, o vetor, geometricamente, né, a direção, é só a parte do segmento de reta. Tá? Então, só a parte do segmento de reta é a direção. Tá certo? E isso é importante a gente compreender isso, porque essa terceira grandeza, tá, é o sentido. Sobre as direções notáveis. Existem 2 direções que normalmente a gente costuma falar. São as direções vertical e horizontal. Verifique. Vertical necessariamente é só o segmento de reta que está a 90 graus do solo. Tá? Que a vertical pode ser tanto para cima como para baixo. Então, observe que a direção ela é só a trajetória que o vetor pode seguir. Lembra do movimento vertical que a gente viu na aula passada? Então, o movimento vertical tanto pode ser de subida, como pode ser de descida. Então, você verifica que na mesma trajetória, nós temos 2 caminhos possíveis. O caminho da subida e o caminho da descida. Tá certo? Então, fica simples você compreender dessa maneira. Tá bom? E para a horizontal, vale a mesma coisa. Você tem a ida, você tem a volta, tudo na mesma rua. Então, a gente pode dizer que a direção é a rua e o sentido é para onde você está indo. Se você está indo no sentido do início da rua ou no fim da rua. Quando a gente fala de sentido, é muito simples a gente entender. Olha só, consiste na orientação da trajetória a ser descrita pelo vetor. Então, olha só como é interessante. O sentido, ele indica para onde está indo. Tá? Ele pega aquela direção e diz assim, você vai sair daqui, né? Nessa trajetória, você vai sair daqui e vai para cá. É como você está, tipo, essa rua aqui, ela está indo sentido centro. Então, significa que o sentido dela é daqui para o centro. Essa rua está indo no sentido praia. Então, quer dizer que é no sentido daqui para a praia. Então, existe essa orientação. Então, o sentido, ele indica para onde que aquela trajetória está apontando. Geometricamente, é a extremidade pontiaguda da seta. Tá? Toda setinha não tem a extremidade? Pronto. Então, aqui é o sentido. Aqui é o módulo, comprimento, a direção é a inclinação dela e aqui está indicando o sentido desse vetor. Tá? Então, nós temos alguns sentidos notáveis. Olha só como é importante. Existem 4 sentidos notáveis. Para cima e para baixo se referem a vertical, tá certo? A gente chama para cima ou para baixo, mas a gente também pode chamar de ascendente, quando é para cima, de ascender, ou descendente, para baixo, tá certo? Esses 2 sentidos aqui, ascendente e descendente, se referem a vertical. Da direita para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, nós temos crescente, e para a esquerda nós temos decrescente. Esses outros 2 sentidos se referem à horizontal. Então você percebe uma coisa importantíssima agora que você pode gravar e anotar se você quiser. Toda direção terá necessariamente 2 sentidos. Toda direção tem 2 sentidos, tá certo? O sentido que aponta para uma extremidade e o sentido que aponta na outra extremidade, ok? Então é importante a gente gravar essas informações. Beleza, então aqui um exemplo de um vetor, gente. Observe que ele está indicando aqui na figura o módulo do vetor, tá? Um vetor de força, tá? 50 newtons. Observe a inclinação da seta aqui, indicando a direção, que para onde que essa força está agindo. Tá? Essa força está agindo sobre uma partícula e está indicando aqui essa direção. Aqui, Agora observe a extremidade. A extremidade está indicando o sentido do movimento. Porque, olha só, esse mesmo vetor, tá certo? Ele pode ter o mesmo módulo de 50, pode ter a mesma direção, porém o sentido pode ser esse daqui, pode ser o sentido oposto. Tá? Então, a partícula ela estaria se deslocando daqui do canto aqui para baixo. Tá certo? Mas esse vetor naturalmente está agindo em uma partícula, por exemplo, uma partícula que estaria bem aqui, sendo puxada aqui nesse sentido. Então é importante a gente compreender a ideia do sentido. O sentido ele indica como que aquela trajetória está sendo
descrita, ok? Beleza, gente, vetor ele é uma entidade matemática. Já que ele é uma entidade matemática, a gente precisa entender que matematicamente nós temos dois tipos de grandeza. Temos a grandeza que vai se comportar como um vetor e a grandeza que não necessariamente se comportará como uma grandeza escalar. Gente, um escalar é um número, tá? Matematicamente falando, a gente tem essa noção. Então, o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar ela é uma grandeza física, tá certo? Que está associada apenas a uma característica de um corpo, tá? Característica da matéria. Características da matéria necessariamente são grandezas escalares, tá? Está relacionado ali à quantidade. Ok? Então, olha só, alguns exemplos de grandezas físicas que são grandezas meramente escalares, ou seja, não tem um vetor associado a ele. São grandezas, tempo, massa, volume, tá? Lembrando que massa e volume, quando associadas, temos a densidade, né? Densidade que é massa sobre volume. Aí nós temos energia, tá? Quantidade de energia, temperatura. A temperatura é o grau de agitação molecular, tá certo? A resistência elétrica, que é uma característica do corpo, elasticidade, que também é uma característica do corpo, carga elétrica é a característica, quantidade de energia associada a uma carga elétrica, quantidade de calor em um meio, energia. Então, todo tipo de energia, gente, vai ser grandeza escalar, ok? Todo tipo de energia é grandeza escalar, tanto é que aparece duas vezes aqui. Então, grandezas escalares são grandezas associadas a características do corpo, ok? Agora vamos falar sobre grandezas que são vetoriais. Olha só como é importante. Grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Ou seja, são grandezas físicas que são associadas, olha só, a movimento. Tá? As grandezas anteriores são relacionadas a características do corpo. Esses aqui são relacionados ao movimento desse corpo, tá? E irradiação de energia no espaço. Ou seja, como que a energia está sendo distribuída no espaço. Tá certo? Então, são grandezas vetoriais, aquelas grandezas que são associadas tanto a movimento como a campos, tá? Então, observe, as grandezas que são vetoriais: velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional. Também não poderia deixar de estar aqui deslocamento, também é uma grandeza vetorial, tá? Porque o deslocamento está indicando que o corpo está saindo dessa coordenada e está indo para aquela outra coordenada. Então, existe um vetor que está associado ao movimento dessa partícula dentro desse deslocamento, ok? Então, grandezas vetoriais são grandezas que se comportam dessa maneira, grandezas que estão relacionadas a movimento, tá? Grandezas que são associadas apenas à característica são escalares. Grandezas que são associadas a movimento, irradiação de energia, campos, são grandezas vetoriais. E quando a gente vai operar esses vetores, quando a gente vai mexer com esses vetores, é importante que nós compreendamos que os vetores que eles possuem três grandezas, módulo, direção e sentido, quando a gente vai operar matematicamente com eles, eles precisam sim ser considerados. Tá? Eu preciso considerar o módulo, a direção e o sentido ao operar dois ou mais vetores. Olha só, eu vou trabalhar aqui com dois vetores e ensinar vocês sobre a soma vetorial. Para realizar operações matemáticas com vetores, deve-se observar que é necessário operar suas três características, como eu bem mencionei: módulo, direção e sentido, a fim de se obter um terceiro vetor. Então, quando eu somo dois vetores, eu terei um terceiro vetor, tá certo? Que é chamado vetor soma. Olha só, para tal, a gente vai observar as operações mais simples hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre três operações de soma vetorial. Vamos falar primeiro sobre essa operação aqui. Soma vetorial com mesma direção e mesmo sentido. Observe os dois vetores aqui, A e B. Os vetores A e B, gente, eles possuem, olha só, a mesma direção, você percebe que eles têm a mesma inclinação e possuem o mesmo sentido. Aqui, você observa que as setas estão apontando para o mesmo sentido. Ambos estão em sentido crescente. Então, quanto é que vai ser o módulo dessa soma vetorial? Vamos lá. Primeiramente, entender que se os dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido, a soma também terá a mesma direção e o mesmo sentido dos vetores anteriores. Então, observe que o vetor soma, aqui mostrado na figura, tem tanto a mesma direção do A e B, como tem o mesmo sentido do A e B. Então, ele está apontando para a direita também. Tá? Agora, a soma, né, o módulo da soma, ele vai ser feito da seguinte maneira. Você pega o vetor B aqui,
vetor B que está bem aqui, você faz o que a gente chama de regra do polígono, tá? Coloca a origem do vetor na extremidade desse vetor A. E você vai perceber que quando você fazer isso, esses dois vetores vão se complementar e o vetor soma será exatamente a soma dos módulos de A mais B, tá certo? Então, se aqui for 3, por exemplo, se aqui for 5, tá? E aqui for 3, então a gente vai ter 3 mais 5, um vetor 8, aqui embaixo. Então, esse vetor ele tem módulo 8, que consiste na soma dos dois vetores anteriores, com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, bem simples, tá? Se os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, basta somar normalmente. Agora, quando a gente tiver vetor na mesma direção em sentidos opostos, agora a gente tem uma diferençazinha. Prestando bem atenção aqui, ó. Soma vetorial na mesma direção e sentidos opostos. Observe que o vetor A e o vetor B, eles têm a mesma direção, porém, os seus sentidos são opostos. Olha só, esse A aponta para a direita e o B aponta para a esquerda. Então, quem que vai ser a soma desses dois vetores? Bom, quando eu somar A mais B, eu terei esse vetor aqui, ó. Observe, o vetor aqui embaixo, ele tanto está sendo aqui menor do que o B, como está menor do que o A, mas isso não tem muita importância a gente compreender, não. O que a gente tem que compreender é o seguinte: o módulo dessa soma, primeiro o módulo, depois a gente fala sobre as outras grandezas. O módulo dessa soma consiste, gente, olha só, na diferença desses dois vetores. Observe que se eu colocar o vetor B, que está apontando aqui para a esquerda, em cima do vetor A, que está apontando aqui para a direita, essa parte do vetor A vai ser cancelada, né? Vai ser eliminada, vai ser, digamos, compensada, né, pelo vetor B, sobrando apenas esse comprimentozinho aqui, ó. Então, esse comprimento que sobrou vai ser o módulo do vetor soma, tá? O módulo da soma vai ser o comprimentozinho aqui, ó. Então, digamos que você pegou o B, colocou aqui em cima do A, essa parte aqui do B, ele está, digamos, se eliminando com essa parte aqui do A, ó. Então, digamos que essa parte do A que está até aqui, ó, aqui, se elimina com B e sobra só esse pedacinho aqui, ok? Isso é o módulo. A direção é a mesma, já que esses dois vetores eles têm a mesma direção, necessariamente o vetor soma terá a mesma direção deles também. Agora o sentido vai ser o do que tiver o módulo maior. Como o A tem um módulo maior do que o B, então vai prevalecer aqui a direção do vetor A, já que ele tem maior módulo. Se o B tivesse maior módulo, a direção do vetor estaria para esse lado, ok? Então, o módulo da soma será A menos B. Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Vai ser o módulo do maior menos o módulo do menor quando eles estiverem em sentidos opostos, ok? Bom, terceira e última característica. Essa daqui ela é um pouquinho mais diferente, que é a soma vetorial perpendicular. Ou seja, quando os vetores estão em direções diferentes, tá? Porém, essas direções diferentes são a vertical e a horizontal. Gente, quando esses dois vetores estiverem em direções diferentes, porém, essa direção é a vertical aqui, ó, no caso do B, e a horizontal no caso do A, o vetor soma, ele nem vai ter a direção de B, nem vai ter a direção de A, tá certo? Ele vai ter aqui uma inclinação, essa reta ela vai ter uma inclinação diferente, tá? Ele vai ter aqui um θ de inclinação, tá? Em relação aos vetores, seja ao A, eu coloquei aqui uma inclinação em relação ao vetor A, como poderia ser também em relação ao B, tanto faz, tá? Mas essa reta de vetor soma, esse vetor soma, ele vai ter essa inclinação. Ele nem vai estar apontando para o A, nem vai estar apontando para o B. E esse módulo será dado a partir, meus amores, olha só, do Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele vai dar que a soma, né, o módulo dessa soma de A mais B será exatamente quem? A raiz quadrada do quadrado do A mais o quadrado do B, tá certo? Então, a soma vetorial nessa circunstância, tá? Ela será dada pelo Teorema de Pitágoras, ok? Professor, quando é que eu vou fazer essa soma vetorial? Você vai fazer quando os vetores estiverem a 90 graus um do outro. Não necessariamente vertical e horizontal. Se os vetores só estiverem a 90 graus, assim, ó, perdão aqui pelo desenho, mas só deles estarem a 90 graus, tá? Só deles estarem a 90 graus,
a soma dos dois vai ser dado pelo Teorema de Pitágoras. É bom reforçar esse detalhe, ok? Sempre vai ser dado pelo Teorema de Pitágoras. Na próxima aula, a gente vai estar vendo soma vetorial de vetores que estão em direções, digamos, arbitrárias, que nem digamos, vertical, nem horizontal, quando esses vetores aqui eles estiverem totalmente estranhos. Por exemplo, eu quero somar o A com esse S aqui. Quem vai ser, então, a soma vetorial? Então, quando esse ângulo não for nenhum ângulo de 0, 180, nem 90, a gente vai ter uma soma diferente que a gente vai ver na aula da próxima semana, junto com algumas questões, ok? Então, meus amores, por hoje é só isso, tá? A aula de hoje foi um pouco mais prolongada, mas eu espero ter sido claro para vocês. Então, agradeço a quem assistiu até aqui. Então, aquele beijo no coração de vocês. Um forte abraço. Meu canal está aberto no WhatsApp para vocês tirarem suas dúvidas. Então, um forte abraço e até a próxima semana. Valeu!